Participe conosco ao vivo no estudo desta lição em nossa escola sabatina online, todos os sábados às 9 da manhã pelo Zoom. No final deste vídeo, veja como participar. Você é o nosso convidado. Olá, seja bem-vindo. Estamos aqui para darmos continuidade aos estudos da Escola Sabatina. Hoje, a lição de número 12, continuando o tema de semana passada, vestuário apropriado, parte 2, essa é a parte final. O verso áureo: vós sois a nossa carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 2. Então não adianta, é inevitável esse papel do testemunho que damos da nossa fé através da nossa vida, das nossas ações, do nosso vestuário em todos os aspectos. Somos uma carta aberta e lida por todos. A primeira pergunta então nos diz: por que razão a reforma do vestuário nos foi dada? Provérbios capítulo 4, versos 20 a 27. Filho meu, atenta para as minhas palavras, minhas razões inclina o teu ouvido. Não as deixes apartar-se dos teus olhos, guardas no íntimo do teu coração, porque são vida para os que as acham e saúde para todo o seu corpo. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem para a frente e as tuas pálpebras olhem direto diante de ti. Pondera a vereda dos teus pés e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Não declines nem para a direita nem para a esquerda, retira o teu pé do mal. Nós vamos agora, nos textos a seguir, ver por que razão foi trazida à tona a reforma do vestuário nos primeiros anos do Adventismo. E vemos então que a razão, sim, tem a ver tanto com a moralidade como com a saúde. Esses dois aspectos tornam um assunto importante esse tema do vestuário. Primeiro texto, Testemunhos para a Igreja, volume 4, página 634. A moda governa o mundo e ela é uma senhora tirânica, muitas vezes obrigando seus devotos a se submeterem às maiores inconveniências e desconforto. A moda domina sem razão e exige sem misericórdia. Ela tem um poder fascinante e está pronta a criticar e ridicularizar os pobres se não a seguirem a qualquer custo, mesmo com o sacrifício da própria vida. Satanás exulta de que seus ardis tenham tanto êxito, e a morte ri da loucura insalubre e zelo cego dos adoradores do altar da moda. Para proteger o povo de Deus da corruptora influência do mundo, bem como para promover a saúde física e moral, foi a reforma do vestuário introduzida entre nós. E agora o texto do Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 464. Minhas visões pretendiam corrigir a moda atual, os vestidos longos demais que se arrastam pelo chão, bem como os vestidos curtos demais que chegam à altura dos joelhos e que são usados por certos grupos. Foi-me mostrado que devemos evitar ambos os extremos. Nós vamos entrar então em alguns aspectos mais específicos desse assunto. Na primeira parte, nós tivemos a formação de uma base muito clara de que sim, Deus se importa com o nosso exterior, a necessidade da atuação do Espírito Santo de dentro para fora, a questão do bom gosto, da beleza natural, tudo isso nós aprendemos sobre aqueles que acham que é uma boa ideia, então,
para atrair os mundanos, se vestir semelhante, e assim várias áreas da igreja podem ser afetadas por essa mentalidade. E na realidade, o que o mundo está procurando ver é algo de diferente, algo sério, algo que nos eleva para além, então, de os costumes, as práticas da atual geração. E assim nós vimos várias recomendações, inclusive sobre ser abominação usar um vestuário apropriado ao do sexo oposto, que aquele texto lá do passado é aplicado pela Mensageiro Ser para o surgimento, então, de certos vestuários que até então não existiam. Nós vamos, na sequência, falar um pouco sobre isso. Vimos também os fanáticos extremistas centralizam a sua religião nisso tudo, nesses aspectos do vestuário, mas que eles são eles mesmos pessoas que descuidam no vestuário, são rudes e têm algo a melhorar, a mudar. E agora, nesse trecho, que nós vamos entrar mais diretamente da reforma do vestuário no Adventismo, um assunto que permeia é principalmente, então, em várias e várias passagens, a questão do cumprimento. E a razão para isso nós vamos explorar um pouco mais daqui a pouco, porque não quer dizer que somente esse particular do cumprimento do vestuário seja importante. Existem vários aspectos que tem que haver orientação, a questão de decotes, a questão de transparência, a questão de uma roupa muito apertada, muito justa. Tudo isso faz parte do conjunto dessa pregação de um vestuário apropriado. Mas na época foi uma necessidade grande também dar recomendações bem específicas sobre o cumprimento. Nós vemos no primeiro texto que fala que a moda é uma senhora tirânica. Não importa a inconveniência, o desconforto, e as pessoas estão dispostas a se submeter a isso. Diz que domina sem razão e exige sem misericórdia, mas muitos são os súditos dela. Então, lamentavelmente, é isso. Por isso que fala que a morte ri da loucura insalubre, do zelo cego desses adoradores. Eles são sacrificados no altar da moda. Então, não é algo de pouca monta, é algo importante de nós analisarmos. E assim, pessoas também de classe social mais baixa se sentem com a autoestima afetada por não ter condição de comprar determinada roupa, determinada joia. Tudo isso oprime as pessoas e o Evangelho de Cristo vem trazer essa libertação de tudo isso que nós estamos falando. Na segunda parte, então, aqui no texto, foi dito que as visões pretendiam corrigir a moda atual, que é uma moda que já estava passando, na época estava surgindo uma nova, e essa era uma moda já de muito tempo, de um vestuário mais dispendioso, e diz que esses vestidos eram longos demais e se arrastavam pelo chão. Mas havia também o outro problema, no outro extremo oposto, os vestidos curtos demais que chegam à altura dos joelhos e que são usados por certos grupos. Então deveria-se evitar ambos os extremos, aqui diz. Entre o arrastar no chão, de chegar ao chão o vestuário, ou esse vestuário chegar à altura dos joelhos, nós temos mais ou menos um meio termo entre uma coisa e a outra, justamente nas conhecidas 9 polegadas. Quem já é do meio adventista conhece esse comprimento, que também tem uma relação com o que hoje é chamado de saia midi, por exemplo, ainda que haja, depois houve uma diversificação de midi mais curta, midi mais comprida, algumas variações dessa saia midi, mas de modo geral é mais ou menos no mesmo sentido as 9 polegadas,
que estaria nesse meio termo entre o extremo de curteza e o extremo de algo muito longo. Mas a segunda pergunta vai entrar em maiores detalhes sobre isso e vamos também estudar um pouco da história da época. Com relação ao vestuário, quantos grupos foram apresentados em visão à mensageira do Senhor? Qual dos grupos se mostrou apropriado? Nós vamos ver agora uma visão que está relatada no Review Herald de 8 de outubro de 1867. Ela repete essa visão, passa em revista essa visão agora da perspectiva do cumprimento, principalmente. E está também na Mensagens Escolhidas, volume 3, página 278. Nós vamos ver 3 classes. Vamos lá. Passaram diante de mim, em visão, isso, 3 grupos de mulheres, com seus vestidos das maneiras que seguem, no tocante ao comprimento. O primeiro era do comprimento segundo a moda, sobrecarregando os membros, impedindo o passo, varrendo a rua e juntando a sujeira, da qual declarei plenamente os maus resultados. Essa classe, serva da moda, parecia fraca e doentia. O vestuário da segunda classe, que passou diante de mim, era em muitos aspectos como devia ser. Os membros estavam bem vestidos, achavam-se livres das cargas que a tirana moda impusera à primeira classe. Fora, porém, a um extremo de curteza que desgostara e suscitara preconceitos a pessoas boas, destruindo em grande medida sua própria influência. Esse é o estilo e a influência do costume americano e ensinado e usado por muitos em nosso lar, Dansville, Nova York. Esse não chega aos joelhos. Não preciso dizer que esse estilo me foi mostrado como sendo demasiado curto. Uma terceira classe passou diante de mim, com semblantes animados e passo desembaraçado e lépido, ou seja, rápido, ágil, leve. Seu vestuário era do comprimento que descrevi como apropriado, modesto e saudável. Estava umas poucas polegadas acima da sujeira da rua e do passeio, de acordo com todas as situações, como subir ou descer degraus, etc. Aqui então, no texto, como foi posto aqui na lição, não foi dado em si as 9 polegadas, mas foi relatado o que ela viu em visão. Aqui diz, no tocante ao comprimento. Não é que ela teve essa visão em 67. Ela já tinha recebido essa visão no contexto justamente da grande visão da reforma de saúde em 1863 e já naquela ocasião ela recebeu orientações sobre o vestuário também. Aqui ela está rememorando agora, destacando principalmente o aspecto do comprimento, porque a visão fala de outras questões. A própria questão desse vestuário comprido demais, pegando a sujeira e umidade também, e tudo isso resfriando o corpo da mulher, e era um vestuário com várias camadas, né? E assim por diante. E em relação a justamente nós entendermos sobre o comprimento das 9 polegadas, ela traz a partir disso. Numa sequência que nós não temos no livro Mensagens Escolhidas, mas uma sequência do mesmo texto, então, Ellen White fala então que numerosas cartas chegaram a ela de todas as partes do campo, é o mesmo texto da Review, e as pessoas queriam saber exatamente qual era o comprimento do vestido que ela viu em visão. E ela então, vendo na prática, pegando uma régua, aplicando a distância para ver os vestidos e tudo mais, ela ficou plenamente convencida que o mais próximo que ela tinha visto em visão era as 9 polegadas. Ela já tinha dado esse número de polegadas no Testemunhos número 12 aqui, que faz parte do volume 1, então, dos Testemunhos para a Igreja. Página 521 já tem essas polegadas. E é importante, então, nós destacarmos aqui que foi apresentado, então, respondendo as perguntas, 3 classes,
e o último, o terceiro grupo, que é o correto, né? Então, o mesmo cenário que nós vimos lá na primeira pergunta, de maneira resumida, aqui foi nos mostrado, então, daquela moda dispendiosa muito comprido. Depois a segunda classe que passou diante de si, já estava seguindo o traje americano, o costume americano como ficou conhecido, aquele estilo. E que tinha influência, então, de mulheres que estavam na vanguarda na sociedade da época, mulheres que começaram o movimento feminista e também grande parte delas eram também envolvidas no movimento espírita. Aqui nós encontramos então uma referência, inclusive, a Nosso Lar Dansville, Nova York. Era uma clínica naturista da época que, no entanto, nesse particular e em outros, Ellen White divergiu deles. Eles tinham ideias boas em muitos aspectos, mas também ideias equivocadas. Nós vamos comentar mais sobre isso na sequência. E esse fala que não chega aos joelhos. Num texto também posterior, ela fala justamente de estar na metade da coxa também. Então, tem vários referenciais ela ao comentar o traje americano e dá a entender, então, que esse traje americano ele foi encurtando ao decorrer do tempo cada vez mais, de modo que aqui ela simplesmente fala esse não chega aos joelhos, a entender para cima do joelho, mas também um outro texto ela fala de já então ter essa questão de estar já na coxa mesmo, no meio da coxa. É interessante tudo isso porque esse assunto, por mais que possa parecer que não tem relação com o tema que estudamos na lição anterior sobre o surgimento da calça para as mulheres. E até então, essas mulheres, por mais que usassem já justamente essa calça que já foi pegando um talhe similar do homem e foi se assemelhando cada vez mais, isso foi algo progressivo também, de maneira que ainda se usava algo por cima, por mais que fosse curto, evitando aí algo que seria ainda mais escandaloso. Isso já era escandaloso para a época, mas se fosse algo completamente descoberto, seria ainda mais escandaloso. Mas aos poucos foi cada vez mais se aproximando do vestuário masculino, e esse era o objetivo. A terceira classe nós vemos que ela tinha agilidade para fazer os trabalhos, as tarefas, inclusive. Não era um vestuário que minava ela nesse aspecto. Aqui simplesmente ela fala, quando viu em visão, que estava umas poucas polegadas assim, mas ela não tinha delimitado isso e nem Deus tinha falado especificamente quantas polegadas eram. Mas então, a pedido de irmãs que foram enviando cartas e queriam ter uma exatidão maior de estudo, ela deu aquele número de polegadas. Infelizmente, esse tema tem sido motivo de muita discussão, muita polêmica, por não se compreender o contexto histórico da época e por que Ellen White falou tanto desse assunto. Então é importante nós termos realmente esse esclarecimento. Por isso que eu gostaria de trazer alguns comentários aqui. Primeiramente aqui, sobre a questão dos espartilhos, que Ellen White combateu também veementemente e que trazia dano aos órgãos que eram comprimidos, pressionados e mudava então realmente a forma, né, das mulheres de maneira grave. Aqui diz num jornal do New York Independent, de 23 de outubro de 1913, como que as coisas estavam melhorando nesse aspecto para as mulheres. No vestido, uma peça, agora em voga, o peso está carregado nos ombros e reduzido o peso, comprimento e número de saias, os quadris estão aliviados. A saia não mais arrasta no chão. As mulheres que por razões de consciência recusavam-se a apertar suas cinturas
e em consequência sofriam o desprezo de seu sexo, agora se encontram do lado da moda. Uma cintura de 32 polegadas, ou seja, 80 centímetros, é considerado permissível, sendo que antigamente uma cintura de 22 polegadas, ou seja, 55 centímetros, era considerada apropriada. Uma mulher vestida à moda de hoje pode curvar-se para pegar um alfinete a seus pés. Então vejamos como foi importante realmente acabar com certos costumes. Havia várias camadas do vestuário e suspenso peso nos quadris. E aquilo, Ellen White fala que sobrecarregava, pesava demais. Eram metros e mais metros. Então aquilo formava assim um peso. Pode parecer estranho para nós nessa época, mas aqui então fala desse vestido, uma peça só, agora que ele tem o seu peso nos ombros, é algo reduzido em peso e que agora é algo mais saudável realmente. Nós vemos que a questão das cinturas, as mulheres que não partiam para o uso do espartilho eram desprezadas pelas próprias mulheres. E a questão do que era costume antes, 55 centímetros a cintura, era realmente algo que artificialmente se conquistava na maior parte dos casos. Mas agora era tolerável diante da sociedade, algo, então, como 80 centímetros aqui fala. Então é interessante nós vermos esses detalhes, mas voltando ao surgimento, então, do movimento feminista e as várias causas, inclusive na área do vestuário, tinha pontos que eram reais, eram razões, então, importantes, mas, por outro lado, havia, então, excessos. Por isso que Ellen White orientou que aqueles que criam na mensagem terceira não deveriam se relacionar com elas. Bom, aqui então, no início da década de 1850, Elizabeth Smith Miller vestiu a primeira saia curta, começando assim uma revolta para libertar mulheres de sua prisão de roupas. Sua prima era Elizabeth, também Cady Stanton, que junto com sua amiga Amelia Bloomer, também vestiram uma roupa similar. Essa última, Amelia Bloomer, que é considerada a mãe das calças das mulheres. Esse estilo sofreu várias mudanças, até finalmente ser chamado de traje americano. Todas as mulheres envolvidas na propagação do traje americano eram feministas e grande parte delas eram espíritas. A espírita Susan Anthony, muito destacada na época, era uma destacada defensora também dessa reforma no vestuário. A referência que Ellen White faz em Review and Herald, de 8 de outubro de 1867, sobre o estilo ensinado e usado em nosso lar, faz alusão ao desenvolvimento do traje americano em meio aos reformadores da saúde. Destacamos o nome da doutora Harriet Austin. Ela foi associada ao Dr. Jackson, que foi fundador de uma instituição de saúde em Denver, Nova York, conhecida como Nosso Lar da Colina. Então Ellen White comenta em seus escritos que de fato estava ocorrendo uma reforma do vestuário no mundo, porém não deveria ser confundido com a reforma que Deus estava fazendo entre o seu povo. O cuidado de Ellen White em dar explicações específicas quanto ao vestuário que ela defendia era, por um lado, devido aos problemas internos na igreja. Por outro, era também por causa da preocupação de que essa reforma verdadeira viesse a ser confundida com a das feministas espíritas e isso acarretar dano à reputação da causa de Deus. Então é interessante quando nós levamos em consideração essas informações, porque o vestido nas 9 polegadas já era considerado, para os padrões da época, um vestido curto. A própria Ellen White, em determinados lugares, chama de vestido curto. Mas tinha que haver um limite para esse subir do vestido, de maneira que não viesse a ser curto demais. E esse é o problema do traje americano que ela denuncia. E por isso que ela se preocupa e entende que era justo da parte das irmãs que estavam querendo orientação, de que ela então orientasse essas mulheres
para que realmente estivessem de acordo. Vejamos que também, diante disso tudo, Ellen White deu orientações mais específicas ainda, a fim de que essa transição fosse mais suave, porque para muitas mulheres era difícil essa transição, e esse vestuário mais simples, esse vestido mais curto, ainda assim havia então calças por baixo, calças adequadas para a época, femininas e tudo mais, mas que eram usadas então por baixo, mesmo nesse vestido das 9 polegadas, visto que, como eu falei, mesmo as do traje americano faziam isso também. Então havia esse conceito apresentado na época, e é interessante que tanto poderia haver a preocupação com a decência, como a questão do clima mais frio, mais então que desse essa proteção para a mulher, a despeito de encurtar agora o vestido, que ela não ficasse sujeita então à questão de resfriar as pernas, que é uma preocupação de Ellen White nos seus escritos, das extremidades do corpo, delas estarem bem aquecidas, porque de fato há essa dificuldade que se apresenta muitas vezes. Vejamos bem que aqui, quando fala da segunda classe, não é nem da terceira classe, diz que os membros estavam bem vestidos. Então, havia essa proteção, tanto na parte de cima como na de baixo, porque havia o uso da calça, mas mesmo assim o vestido curto demais não era aprovado por Deus. É isso que nós encontramos já na segunda classe aqui. Mas existe um outro aspecto que deve ser considerado também em relação a esse assunto, porque alguns vão ao extremo neste assunto de achar que somente 9 polegadas pode ser usado, e mesmo que a pessoa for usar algo mais comprido, que ela estaria fora da norma. Então isso é algo problemático por várias razões. Primeiro também que deve ser levado em consideração que essas 9 polegadas foram tiradas de parâmetro de acordo com mulheres de alturas que normalmente uma mulher de 1,50 m a 1,68 m. Se uma mulher for mais baixa que 1,50 m, as 9 polegadas ela vai ficar bem mais do que numa mais alta. Vai encurtar muito mais o vestido do que numa mais alta. Por outro lado, uma que for mais alta que 1,68 m também, as 9 polegadas vai ficar mais para baixo do que uma outra que tivesse 1,50 m, 1,55 m e tudo mais. Então, via de regra, é um padrão que funciona porque a maior parte das mulheres vai estar enquadrada entre 1,50 m e 1,68 m, mas pode haver esses casos mais extremos também, e também aí vai ter mudança. A pessoa acha que essas 9 polegadas ela vai ficar igual em todas as pessoas, em todos os biotipos. Existem pessoas com variações, então da parte de cima ser maior ou a parte de baixo ser maior. Então existem todas essas situações e as pessoas acham que realmente vão conseguir uma uniformidade completa de você enfileirar e todos estarem, mesmo que todos estiverem nas 9 polegadas, ainda vai ocorrer essas variações de altura e biotipo. E em relação a usar um vestuário mais comprido, então, a pessoa achar que isso é errado, a pessoa está não levando em consideração o espírito da lei, como nós costumamos dizer, né? A pessoa não está compreendendo que justamente a preocupação de Ellen White era limitar para que não se encurtasse demais aquele vestuário e dessa forma ir àquele extremo de ficar nos joelhos ou não chegar nem aos joelhos, como já lemos anteriormente. Então, diante disso tudo, que nós devemos levar em consideração que será apropriado, decente, se uma pessoa se quiser usar
um vestido mais comprido do que as 9 polegadas, mas que ao mesmo tempo não chegue ao extremo de ficar então arrastando no chão, pegando a sujeira, umidade e tudo mais. Então é essa situação que é apresentada. Não precisaríamos de nenhum texto para confirmar essa questão. O bom senso, a razão sendo utilizada já são o suficiente para chegarmos a essas conclusões. Mas de fato há um texto de Ellen White, do Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 424, também é citado em outros lugares mais, que diz assim: caso as mulheres usassem seus vestidos deixando um espaço de 1 ou 2 polegadas entre a sujeira das ruas, seus vestidos seriam mais modestos e poderiam ser conservados limpos muito mais facilmente durante mais tempo. Esses vestidos estariam de conformidade com a nossa fé. Portanto, esse texto creio que liquida a questão, porque fala aqui de um vestido de 1 ou 2 polegadas do chão que está em conformidade, então, com a nossa fé. Vamos dar continuidade aqui às perguntas. A terceira pergunta diz assim: na escolha da roupa, que considerações são importantes também? Testemunhos para a Igreja, volume 4, página 641. Não quereríamos de maneira alguma incentivar a negligência no vestuário. Que as roupas sejam adequadas e decentes, ainda que seja apenas um tecido de pouco preço, deve estar limpo e bem assentado. Orientação à criança 414. Seguir costumes no vestir até onde eles se conformem com os princípios da saúde. Vistam-se nossas irmãs com simplicidade, como muitas o fazem, tendo vestidos de material bom e durável, modestos, apropriados para a sua idade. Não lhes preocupe a mente a questão do vestuário. Ciência do Bom Ver 293. A fim de prover-se do mais saudável vestuário, é preciso estudar cuidadosamente as necessidades de cada parte do corpo. O clima, o ambiente, as condições da saúde, a idade, as ocupações, tudo deve ser considerado. Cada peça de vestuário deve ser facilmente ajustada, não obstruindo nem a circulação do sangue, nem a livre, plena e natural respiração. Cada peça deve ser tão ampla que, ao erguer os braços, a roupa se erga correspondentemente. Por fim, meditação e recebereis poder, 92. Os cristãos de modo algum devem ser descuidados ou indiferentes quanto à sua aparência exterior. Devem vestir-se com asseio e elegância, posto que sem luxo e sem adornos. Devem ser puros interior e exteriormente. Então aqui nessa terceira pergunta nos traz aqui considerações importantes de levarmos em consideração na hora da escolha das roupas. Tudo isso aqui que estamos trazendo nesses 2 estudos de Escola Sabatina ainda é um resumo de todo esse tema. Aqui eu consultei para ler para os irmãos um estudo mais completo que temos. Pode ser solicitado o PDF desse tema aqui do estudo Modéstia e Decência Cristã. Ele é feito em 3 partes. Aqui entra no tema das joias, das pinturas também, na terceira parte. É um estudo bem abrangente, mais de 20 páginas ao todo. E nesse material, então, que eu consultei alguns aspectos históricos. E aqui nós vimos que Ellen White, ao recomendar certas coisas, ela não queria que as pessoas negligenciassem também por completo a preocupação com o vestuário. Tem pessoas que se preocupam em excesso, mas outros que podem então agora se vestir de uma maneira desregrada. Aqui fala de buscar um vestido de material bom e durável e também apropriado para a idade. Aqui na sequência nos dá vários exemplos no texto do Ciência do Bom Ver, porque fala do clima, do ambiente. Isso deve ser considerado na escolha, por exemplo, de um tecido mais grosso ou mais fino, de um tecido
que ele é mais leve, que ele é menos quente, outro que vai proteger do frio, dependendo da situação. E inclusive a idade vale muito nisso também. À medida que vai se tornando a pessoa mais velha, o idoso, via de regra, costuma também sentir mais frio e tudo mais. Tudo isso deve ser levado em consideração. A ocupação, o trabalho da pessoa também. E aqui fala a condição da saúde da pessoa, mas fala uma coisa muito importante. O vestuário não ser apertado, demais justo, para além da questão da decência, que mesmo que uma mulher use, por exemplo, um vestido, uma saia, mas se for muito justo, pode ser indecente, assim como um homem usar uma calça muito justa, ser indecente. Mas aqui deixa muito claro que para além da questão da decência, a questão da saúde. Não devemos obstruir a circulação do sangue, deve ser livre, plena, natural a respiração nossa. Então tudo isso são recomendações para a nossa saúde, para depois, posteriormente, não acarretar doenças, consequências nefastas. Então, nos fala que o cristão ele não deve ser descuidado, indiferente quanto à sua aparência exterior. Ele vai ter que levar em consideração isso. Ele pode até ser elegante, uma pessoa que vai ser reconhecido o seu bom gosto, mas isso não deve ser levado ao ponto de levar a um luxo, a adornos. Isso já passa do ponto quando vamos por esse rumo. A quarta pergunta, então, por qual razão são criadas dificuldades por parte das pessoas para compreender os conselhos no assunto do vestuário? É um texto-chave também aqui, Testemunhos para a Igreja, volume 1, 275. Tenho frequentemente recebido cartas com perguntas acerca do vestuário e alguns não têm compreendido corretamente o que escrevo. Uma classe que me tem sido apresentada como imitando as modas do mundo tem sido muito vagarosa e a última a ser afetada ou reformada. Outra classe, a quem falta gosto e ordem no vestir, tem tirado vantagem do que escrevi e ido ao extremo oposto, considerando-se livres do orgulho, observam aqueles que se trajam com bom gosto e ordem como sendo orgulhosos. A esquisitice e o descuido no vestuário têm sido considerados por alguns especial virtude. Alguns tomam um rumo que lhes destrói a influência para com os descrentes. Desagradam aqueles a quem podiam beneficiar. Em suma, o que o texto está dizendo é que ninguém pega o conselho que lhe era devido, que lhe era próprio. Cada um pega o conselho errado. Aquele que vê orgulho em tudo, que a pessoa que se veste bem, alinhada, a pessoa então ela já está com orgulho no vestuário, essa pessoa pega os textos que batem na tecla contra o orgulho, a favor da humildade e tal, mas essa pessoa mesmo, ela está em falta com a ordem no vestir, com o bom gosto. Então ela não está percebendo a sua falta, ela está olhando a suposta falta do irmão. Por outro lado, a pessoa que tem a tendência realmente da vaidade e tudo mais, essa pessoa pega os textos que fala, não, olha, a gente tem que se vestir bem, com bom gosto, com beleza e tudo. E ela vai pegar esses textos para defender o seu luxo, a sua exuberância que foge dos parâmetros, vai além. E aí ela não percebe o conselho que lhe era devido realmente, da simplicidade, da modéstia do cristão. Então é isso que acaba acontecendo, mas isso tudo pode ocasionar, no caso da esquisitice, o descuido no vestuário. A influência diante dos descrentes pode ser negativa. Por outro lado, aquele que também fica igual ao mundo perde, justamente o sal perde o seu sabor, se torna insípido, deixa de ser luz ao mundo. Quinta pergunta. O que devemos responder diante da acusação de sermos muito exclusivistas? Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 282. Muitas vezes ouvimos a observação, vocês são muito exclusivistas.
como um povo, deveríamos fazer qualquer sacrifício para salvar as pessoas ou conduzi-las à verdade. Mas não ousamos nos unir a elas, amar as coisas que elas amam e ter amizade com o mundo, pois estaríamos em inimizade contra Deus. Isso é muito importante termos em mente, porque realmente a nossa fé ela é conservadora. Ela é específica na vida da pessoa, vai afetar a vida toda dela. A alimentação, o vestuário, os ambientes que ela vai frequentar, em tudo vai afetar a vida da pessoa, mas é por um bom propósito. A pessoa, na verdade, está a caminho da liberdade em Cristo e fugindo da escravidão do pecado, a escravidão deste mundo. Então, de fato, as pessoas podem lançar essa questão e estamos dispostos a, como Paulo, se adequar ao máximo, com o judeu ser judeu, com o gentil ser como o gentil, se fazer de louco para ganhar os loucos, fazer então tudo o que for necessário ao nosso alcance, mas que não venha a nos levar ao pecado, de estarmos associados com o mundo a ponto de agora perdermos o discernimento espiritual e nos unirmos livremente. Então tem que haver realmente uma distinção. Sexta pergunta: que exemplo temos em João Batista? Texto muito importante aqui do Testemunhos para a Igreja, volume 3, página 62. João separou-se dos amigos e das ostentações da vida. A simplicidade de sua vestimenta, uma peça de vestuário tecida de pelos de camelo, era uma reprovação direta à extravagância e pompa dos sacerdotes judaicos e do povo em geral. Seu regime alimentar, puramente vegetariano, composto de gafanhotos, que são as alfarrobas, e mel silvestre, era uma censura à condescendência, com o apetite e a glutonaria que prevaleciam por toda a parte. Declara o profeta Malaquias: eis que eu vos envio o profeta Elias antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais. Malaquias 4, 5 e 6. Aqui o profeta descreve o caráter da obra. Os que devem preparar o caminho para a segunda vinda de Cristo são representados pelo fiel Elias, assim como João veio no espírito de Elias para preparar o caminho para o primeiro advento de Cristo. O grande assunto da reforma deve ser debatido e despertar a mente do público. A temperança em tudo deve ser associada com a mensagem, para converter o povo de Deus de sua idolatria, de sua glutonaria e de sua extravagância no vestir-se e em outras coisas. A abnegação, a humildade, a temperança requeridas dos justos, aos quais Deus guia e abençoa de modo especial, devem ser apresentados ao povo em contraste com os hábitos extravagantes e destruidores da saúde, daqueles que vivem nesta época degenerada. Deus tem mostrado que a reforma de saúde está tão estreitamente ligada com a mensagem do terceiro anjo, como a mão em relação ao corpo. Então, por um lado, nós temos no aspecto moral a preocupação com a reforma do vestuário por uma questão, então, de decência, de modéstia, mas também faz parte esse tema da reforma de saúde, tem a ver com temperança, esse tema do vestuário. Tem relação com a própria mensagem do terceiro anjo, portanto. Aqui vemos que não só na alimentação, mas no próprio vestuário, João Batista trazia uma reprovação. Infelizmente, tem pessoas fanáticas que pegam, por exemplo, o tipo do vestuário de João Batista e querem emular, reproduzir exatamente igual, como fosse isso que estivesse sendo pedido de nós. Mas não é usar literalmente a mesma coisa, fala pelos de camelo e tal, mas era a simplicidade do vestuário dele. Aqui fala que isso era uma reprovação não só ao povo em geral, que podia estar envolvido com a vaidade, com a extravagância, mas para a própria extravagância e pompa de quem? Dos sacerdotes judaicos,
dos líderes da nação, os líderes espirituais, que tinham um vestuário dispendioso, algo distinto de todos. Vamos lembrar daquela delegação que vai até João Batista, diante do Rio Jordão, vai até ele para perguntar com que autoridade ele está realizando tudo isso. Diz que quando aqueles homens chegaram, o povo abriu o caminho para eles, tamanha distinção que era feita. E essas distinções com o vestuário, de fazermos distinções sociais também, a ponto de ficar uma separação de ricos e pobres, isso não cabe ao cristão de forma alguma. Então, tudo isso é salvaguardado pelos aqueles princípios cristãos, não só da decência, mas da simplicidade também. Ainda que sejam belos, mas a beleza, a parte da beleza está justamente nessa simplicidade. Assim como é falado do lírio, que a beleza dele é superior a qualquer glória que Salomão teve. Então, aqui é deixado muito claro esse papel de João Batista em reprovação ao povo em geral e também aos líderes religiosos. 7ª pergunta: em que ponto os candidatos ao batismo devem receber cuidadosa instrução? O que não deve entrar na nova vida? Então aqui nós temos no Testemunhos para a Igreja, volume 6, página 95 e 96, o seguinte relato: os candidatos ao batismo não têm sido tão cuidadosamente examinados em relação ao seu discipulado quanto deviam ser. Um ponto sobre o qual cumpre instruir os que abraçam a fé é o vestuário, assunto que deve ser cuidadosamente considerado da parte dos recém-conversos. Revelam vaidade no tocante à roupa, acariciam orgulho de coração. A idolatria praticada em matéria de vestuário é enfermidade moral, não deve ser introduzida na nova vida. Na maioria dos casos, a submissão às reivindicações do Evangelho requer uma mudança decisiva em matéria de vestuário. É só o vestuário que importa para a pessoa mudar? Não, não é. Mas a questão aqui é o que fala na frase final. Normalmente, na maior parte dos casos, quando a pessoa vai passar por esse processo de conversão e batismo, a pessoa ela vai mudar bastante seu vestuário. Ela realmente estava bem fora do padrão. Existem pessoas que não é o caso, mas na maior parte dos casos é assim. Então, dessa forma, é necessária uma orientação específica, clara da igreja sobre isso, portanto. Vejamos que essa é uma reprovação na época da igreja, de que os candidatos ao batismo não estavam sendo examinados quanto deviam ser para ver se eles podiam, então, serem aceitos pela igreja. Deve haver o ensino, o discipulado corretamente destes. O que dirá hoje da situação atual no adventismo em geral? Como tem sido o exame dos candidatos? Então, devemos buscar, no ministério em que fazemos parte, de analisar se é levado a sério esse ponto. Ou a preocupação são metas de batismo e outras coisas. A pressa, então, em batizar sem a devida orientação. Então, aqui deixa claro que esse assunto do vestuário é algo importante de ser falado. Ele tem a ver com idolatria também, como foi dito neste e em outros textos. 8ª pergunta: de que modo é possível nossas igrejas ficarem desmoralizadas? Testemunhos para a Igreja, volume 4, 648. Há sobre nós, como um povo, um terrível pecado: termos permitido que os membros de nossa igreja se vistam de maneira incoerente com sua fé. Precisamos erguer-nos imediatamente e fechar a porta contra as seduções da moda. A menos que façamos isso, nossas igrejas se tornarão desmoralizadas. Já houve essa advertência na época da mensageira do Senhor, porque ela sabia o resultado nefasto que ocorreria se não houvesse isso. E que resultados temos visto nos diversos ministérios adventistas
que claramente estão revelando a apostasia da verdade. Temos visto essa desmoralização, a ponto de que realmente nós vemos que se cumpriu isso daqui. Mas nós vemos que, por outro lado, devemos então fazer parte, mais uma vez eu destaco, de um ministério que leva a sério essas coisas, que fecha a porta para as seduções da moda, que não permite que ocorra isso. Não pode ser permitido que se vistam de maneira incoerente com sua fé. Então é importante nós levarmos em consideração esse e outros assuntos. Como que a igreja que eu faço parte está levando em consideração esse assunto do vestuário, da alimentação, da saúde. Como a igreja a qual eu faço parte está tratando dos casos de pecado aberto, tem tolerado, tem alguns casos apoiado o mal em seu meio. Tudo isso devemos refletir e entendermos que se permanecemos num lugar assim, nos tornamos culpados por associação, porque todos fazem parte o quê? De um só corpo. Portanto, é papel de cada um de nós, filhos de Deus honestos, buscar mais luz e buscar estar num lugar em que não estaremos em meio às trevas, mas um lugar que leve a sério tudo isso. A 9ª pergunta diz assim: portanto, o orgulho no vestuário não deve ser tolerado pela igreja? Aqui vai enfatizar ainda mais esse ponto. Mateus capítulo 3, versos 8 a 10. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão. Porque eu vos digo que mesmo dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Então é importante termos isso em mente. Mais uma vez, não ter um tipo de triunfalismo no espírito da igreja. Como de maneira incondicional, Deus está conosco, templo do Senhor é esse, templo do Senhor é este. Lá em Jeremias fala que são palavras falsas, não devemos nos fiar a elas. Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 135. Aqueles que professam ter sido lavados no sangue de Jesus, por eles derramado, vestem-se com ostentação e enfeitam seu pobre corpo mortal e ainda ousam dizer que são seguidores do santo, abnegado e humilde modelo. Que todos pudessem ver como Deus observa essa questão e a revelou a mim. Ao contemplá-la, foi-me muito difícil de suportar e de resistir à angústia de coração que experimentei. Na 136 diz: vi que o machado precisa ser posto à raiz da árvore. Esse tipo de orgulho não deveria ser tolerado na igreja. Deus terá um povo separado e diferente do mundo. Se alguém sentir o desejo de imitar as modas do mundo e não subjugá-lo de imediato, Deus prontamente deixará de reconhecê-lo como filho. Esse é filho do mundo e das trevas. Testemunhos para ministro 128. Se não sentem a responsabilidade de mudar seu procedimento, não devem ser conservados como membros da igreja. O Senhor deseja que os que compõem a sua igreja sejam mordomos fiéis e verdadeiros da graça de Cristo. Portanto, o orgulho no vestuário deve ser tolerado na igreja? De forma alguma. Os textos são categóricos sobre isso, não restam dúvidas diante de nós. O machado precisa ser posto à raiz da árvore. Por isso que o texto de Mateus fala: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Um arrependimento genuíno trará esses frutos correspondentes à atuação do Espírito Santo em nosso coração, ou seja, em nossa mente, em nosso ser, em nosso íntimo. Aqui nos fala que Deus terá um povo separado e diferente do mundo. Deus sempre terá um remanescente fiel. Se um ministério, uma igreja rejeita a luz de Deus, rejeita a nova luz, não avança, não progride, mas degenera em formalismo a sua religião, Deus escolhe outros. Se esses outros não forem fiéis,
Deus escolhe outros. Assim está relatado nos escritos de Ellen White. Temos lá o Eventos Finais 53 com esse texto e tantos outros que poderíamos comentar aqui. Certamente Deus terá de uma forma ou de outra um povo que cumpre, que está cumprindo os requisitos lá de Apocalipse 12, 17, 14 e 12. Aquelas características fazem parte, a guarda dos mandamentos, a fé em Jesus, o testemunho de Jesus, que é o dom de profecia. Eles levam a sério, como conselhos inspirados, conselhos normativos, assim como a palavra de Deus, ainda que a fundamentação de toda a doutrina, sim, esteja já na Bíblia. O dom profético traz uma aplicação desses princípios bíblicos. Vamos agora à última pergunta, a pergunta de número 10. Por que as denominações religiosas perderam o poder de Deus? Tem Deus um povo fiel na terra? Sofonias 3, 12 a 14. Mas deixarei no meio de ti um povo humilde e pobre, e eles confiarão no nome do Senhor. O remanescente de Israel não cometerá iniquidade, nem proferirá mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa, mas serão apacentados e deitar-se-ão, e não haverá quem os espante. Canta alegremente, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-te e exulta de todo o coração, ó filha de Jerusalém. Obreiros Evangélicos, página 289, declara: precisamos de poder do alto para compreender, tanto quanto possível, a mente humana, os grandes temas do cristianismo e seus princípios de longo alcance. No Mensagem aos Jovens 354, nos diz assim: a razão humana tem sempre buscado esquivar-se às simples e definidas instruções da palavra de Deus, ou pô-las à margem. Em todos os séculos, uma maioria dos profetas seguidores de Cristo tem desrespeitado esses preceitos que ordenam abnegação e humildade, que requerem modéstia e simplicidade de conversação, conduta e modo de vestir. O resultado tem sido sempre o mesmo: o afastamento dos ensinos evangélicos leva à adoção das modas, costumes e princípios do mundo. A piedade vital cede lugar ao morto formalismo. A presença e o poder de Deus retirados dos círculos amantes do mundo encontram-se com uma classe de humildes adoradores dispostos a obedecer aos ensinos da Sagrada Palavra. Através de sucessivas gerações, tem esta orientação sido seguida. Uma após outra se têm erguido as diferentes denominações, abandonando a simplicidade, perder em grande medida seu primitivo poder. Ao vermos o amor da moda e da ostentação entre os que professam crer na verdade presente, cogitamos com tristeza: não aprenderá o povo de Deus coisa alguma do passado? Caros irmãos e amigos da Palavra de Deus, que estão conosco aqui até esta altura desse vídeo, já na finalização, gostaria de propor ainda uma reflexão final diante do que lemos aí nessas notas muito esclarecedoras. O texto falou para nós que precisamos desse poder do alto e aprender então sobre os grandes temas do cristianismo e os seus princípios de longo alcance. O que muitos têm feito hoje em dia? Limitado, tornado defasada a Bíblia e os testemunhos, de maneira que não tenha uma relevância real para nós. Em Hebreus, capítulo 4, o verso 12, diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração.
Quando nós lemos um texto desse, eu lembro muitas vezes da situação que ocorre em relação aos teólogos. O papel técnico que muitos teólogos fazem, ele é importante, por exemplo, no seu papel da chamada exegese, de recuperar o sentido real, o contexto histórico, a intenção do autor ao escrever determinada coisa, de modo a não cometermos erros também de descontextualizarmos uma mensagem, pegar uma palavra e dar um sentido completamente oposto do que era pretendido pelo autor inspirado. Mas, ao mesmo tempo, esses que dão, digamos, esse pano de fundo, história e tudo mais, e tem o seu valor tudo isso, não fazem o mesmo trabalho na hora da interpretação de tornar aquilo atual. Os princípios revelados lá, qual é o valor, a relevância para nós hoje? Então aí há uma falha muito gritante, porque a palavra de Deus acaba não sendo, como no texto, uma espada afiada, uma espada que revela o nosso pecado realmente e que nos leva ao arrependimento eficaz em Deus. É uma palavra que diz viva e eficaz. Muitas vezes temos visto que não tem ocorrido essa experiência. Tal texto é para aquela época, não tem. Como eu falei, existem más aplicações? Existe. Por exemplo, a pessoa de repente querer usar exatamente as vestes de pelo de camelo de João Batista, como comentamos. Mas tem valor aquele exemplo de João Batista? Tem para nós um valor atual muito importante. Não ficarmos criando distinções sociais, distinções em relação a cargos, funções, tudo isso. Nós vemos aqui na sequência também do texto do Mensagem aos Jovens que a razão humana tem sido usada para distorcer, fugir realmente da conclusão inevitável. E aí diz que as pessoas são levadas à adoção de modas, costumes, princípios do mundo. Aqui fala então da necessidade de nós termos uma conversa, uma conversação, uma conduta, um vestir diferente do mundo. Aqui nos fala que a presença e poder de Deus vai nos levar a ficarmos fora dos círculos da amantes do mundo. Seremos humildes adoradores, buscando aprender cada vez mais como obedecer a Deus. Mas aqui nos revela que ao decorrer das sucessivas gerações, em toda a história da igreja, repetidamente tem surgido uma igreja e ela tem decaído justamente nesse ponto. Ela perde a sua piedade, o seu primitivo poder, ela abandona a simplicidade. E aí então, outros são chamados para dar continuidade. Por fim, Ellen White faz uma reflexão final muito dura para que não venhamos a repetir a história em nossa experiência atual, mas que possamos cumprir a história, concluí-la ao fazer a vontade de Deus, reaviver a igreja, reformá-la, prepará-la para a crise, de maneira que Deus tenha um povo para subsistir nas cenas finais da história terrestre. O texto fala dos crentes aqui, da verdade presente. Então eu gostaria de ler novamente: ao vermos o amor da moda e da ostentação entre os que professam crer o quê? Na verdade presente. Cogitamos com tristeza, não aprenderá o povo de Deus coisa alguma do passado? Temos já o mau exemplo, toda a situação de fracasso, de desobediência, de incredulidade. Possamos então fazer diferente. Que o Espírito Santo seja atuante em nossa vida diariamente e que nos preparemos para
a conclusão da obra, sabendo que temos uma obra da maior magnitude, é de levar esse evangelho integral, esse evangelho completo, o evangelho eterno de Deus a todo mundo. Deus abençoe a cada um, que seja incansável falar das maravilhas de Deus, possamos apreciar cada dia mais, falar e ouvir das coisas celestiais. Amém. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube. Você também pode participar ao vivo das lições da Escola Sabatina todos os sábados a partir das 9 da manhã pelo Zoom. Ligue ou mande uma mensagem para os números de WhatsApp que aparecem na tela e venha estudar conosco. Você é o nosso convidado.